Pessoal, boa tarde, né? Vamos iniciar aí mais uma aula nossa, a nossa penúltima aula, na verdade, tá? Essa aula vai ser sobre a apostila 4, que vai cair na prova, tá? Depois, na próxima semana, eu vou passar mais uma aula sobre a apostila 5. Assim que eu terminar aqui o vídeo, eu vou postar o vídeo no canal do YouTube e vou postar a apostila e mais um trabalho, né, lá no AVA. Aí eu vou mandar no grupo também, tá? No nosso grupo de WhatsApp. O trabalho vai ser sobre responsabilidade tributária. É individual, aí lá vai estar explicando tudo como que é para ser feito. E deverá ser entregue no dia da avaliação, tá? Então vocês vão ter 2 semanas aí para estar fazendo o trabalho. A nossa aula de hoje é sobre interpretação e integração da legislação tributária, né? É uma aula assim de suma importância, né? Não apenas na perspectiva do direito tributário, mas no direito como um todo, né? Porque a gente saber interpretar o que a lei diz é de fundamental importância, não apenas sobre a perspectiva tributária. Eu estive olhando a grade curricular de vocês, na faculdade SENEC vocês têm essa disciplina, né? Interpretação e filosofia e hermenêutica jurídica, muito bacana isso, muito bom, porque hermenêutica é fundamental, né? Não só saber interpretar o que a lei fala, mas sobretudo os fatos também que nos são passados, isso é muito importante, tá? Então, interpretação, né, assim, de uma forma geral sobre o enfoque do direito, o que quer dizer interpretação, né? É a parte da ciência jurídica que estuda os métodos e processos lógicos que visam a definir o conteúdo e o alcance das normas jurídicas, né? Então, saber o que exatamente aquele texto de lei está querendo nos dizer. É isso que consiste a interpretação jurídica, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: no direito tributário, a gente faz a interpretação de acordo com aquilo que a gente aprende na hermenêutica e filosofia do direito mesmo, né? Não tem muita diferença, não tem diferença em relação a isso, né? A extração daquilo que a norma quer dizer é basicamente assim, a técnica a ser utilizada para extrair daquilo ali que o texto legal quer dizer é basicamente a mesma para todos os ramos do direito. Evidentemente, né, que há uma diferença aí, sobretudo principiológica, entre direito público e direito privado, que acaba influenciando, né, consequentemente, na interpretação da lei, né? Direito tributário é um ramo do direito público, é regido, sobretudo, aí, pelos princípios da supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Então, toda a interpretação, né, do direito tributário perpassa por estes 2 princípios, né? Então, mas vamos lá, né? Uma coisa assim, algo muito importante é que todo texto legal, por mais claro que pareça, ele deve ser interpretado. Ele deve ser interpretado, sobretudo à luz do caso concreto, né? Então, na apostila que eu passei para vocês, eu até utilizo um exemplo aí, que é um exemplo do professor Luiz Roberto Barroso, né, que é o ministro do Supremo lá, que ele fala, olha só, uma placa em que esteja escrito proibida a entrada usando sungas, maiôs, biquínis e similares. Quer dizer, é uma norma muito clara, né? Proibido a entrada usando sungas, maiôs, biquínis e similares. Aí, à primeira vista,
é uma norma que não precisa de interpretação. Ela está muito clara. Você não pode entrar usando sunga, maiô, biquíni e similares. Beleza. Aí no exemplo dele ele fala, essa placa, se ela for colocada na porta de um restaurante, na Avenida Beira-Mar, aí você vai entender que você tem que entrar naquele restaurante de roupa. Você não vai poder entrar ali usando biquíni, sunga, maiô ou similares, né? Por outro lado, se esta mesma placa tiver lá pregada num caminho que dá acesso a uma praia de nudismo, aí a interpretação já é outra totalmente, né? Você não vai poder entrar ali usando o biquíni, sunga, maiô. Você vai ter que retirá-lo para entrar na praia de nudismo. Então, assim, é muito interessante esse exemplo dele e dá para a gente ter uma noção aí do quão importante é essa questão de interpretação da lei, por mais clara que ela possa nos parecer a priori, né, a princípio, tá bom? Aí vamos passar aqui agora para os critérios de interpretação, né? Evidentemente, a doutrina criou aí alguns critérios que são utilizados na interpretação das normas, dos textos legais, né? Então, esses critérios, né, métodos, elementos, essas técnicas, né, se divide em interpretação literal ou gramatical, sistemática, teleológica e histórica. Então, vamos ver aí um por um, né? Olha só, interpretação literal ou gramatical. O que isso significa, né? Interpretação literal ou gramatical? Leva em conta exclusivamente o rigoroso significado léxico das palavras constantes do texto legal, sem considerar qualquer outro valor. Então, o que está escrito ali, né, na norma vai ser considerado e pronto, sem mais, sem menos, né? Exatamente como está ali vai ser interpretado, literalmente, né? Por isso que se chama de interpretação literal ou gramatical. Gramatical porque é o sentido gramatical, né? Nesse sentido, qual que é o sentido da palavra? Então vai ser interpretado somente nisso. Então, eu peguei um exemplo que eu não coloquei na apostila, tá? Mas na hora que eu estava preparando a aula, eu busquei um exemplo aqui de um julgado do Distrito Federal, né? Lá no Distrito Federal tem uma lei que isenta de ICMS veículos, né? Que isenta do pagamento de ICMS de veículos as pessoas com deficiência física, visual, mental e autismo. Esse ICMS aí, gente, varia de estado para estado, mas assim, é um valor considerável para um veículo, né? Deve ser em torno aí, eu acredito que pode ser até de 20% do valor total do veículo. Então, se você considerar aí um veículo de 50 mil, que o carro mais barato do Brasil basicamente passa por esse valor de 50 mil, 20% é 10 mil a menos no carro, então é um valor considerável. Aí, lá na lei do Distrito Federal, fala lá, pessoas com deficiência física, visual, mental e autismo. Aí o que acontece? Entrou lá no Distrito Federal uma pessoa que era surda, quer dizer, tinha uma deficiência auditiva, ela foi a uma concessionária, com essa lei em mãos, chegou na concessionária e falou assim, olha, eu quero desconto, porque eu tenho a deficiência auditiva, está aqui o laudo médico. Aí a concessionária foi e falou, não, você não pode comprar porque a lei fala que deficiência física, visual, mental e autismo. Não fala em pessoa com deficiência auditiva, não. Não enquadra o seu caso aqui. A pessoa da concessionária falou isso com ela. Falou ou não, né? Na verdade deve ter feito sinais lá, né? Ou então escreveu, porque ela não escutava, deficiente auditiva. Aí o que essa pessoa fez? Ela foi e judicializou a questão. Ela falou assim, opa, então, né? Porque no entendimento dela, essa lei, ela deveria ser, a interpretação dessa lei deveria ser extensiva. Ela pensou assim, não,
tudo bem, mas é porque o legislador, na verdade, esqueceu de colocar aí. Mas ele quis abarcar, deficiências em geral, e eu sou deficiente auditivo. Eu tenho aqui a lei. Aí judicializou a questão. Aí, lá no Distrito Federal, a decisão foi contrária ao deficiente auditivo. Por quê? Deu uma interpretação literal, né? O julgador, ele deu uma interpretação literal. Ele falou assim, olha, o que a lei fala é deficiência física, visual, mental e autismo. A lei não fala aqui em momento algum que faz jus a este benefício a pessoa que tenha deficiência auditiva. Então, você não se enquadra em ponto, em razão da interpretação literal, né? Por quê? Aí é lógico que ele usou outras técnicas para interpretar. Neste caso, ele, no julgado, consta lá, né, que o objetivo do legislador foi conceder esse benefício para pessoas que tinham dificuldade de locomoção, né? E o auditivo, na visão do legislador, não tinha. Então, a interpretação foi literal do julgador também, né? Um exemplo aí. Então, vamos lá. Outro critério utilizado para interpretar é a interpretação sistemática, né? Então, que vem a ser a interpretação sistemática? Analisa a norma como parte de um sistema na qual está inserida, buscando a harmonia e unicidade que devem caracterizar o ordenamento jurídico, afastando contradições, né, antinomias. Deixa-se de olhar exclusivamente para o texto do dispositivo interpretado e se passa a analisá-lo em conjunto com todos os demais dispositivos da mesma norma e com todas as normas correlatas que integram o ordenamento jurídico, respeitando a hierarquia. Então, olha que interessante. Hoje em dia, né, um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Hoje em dia, tem se falado muito na constitucionalização do direito civil, né? O direito civil ele é regido por normas de direito privado, onde que prevalece a vontade das pessoas. Então, desde que o objeto seja lícito, as partes capazes, objeto lícito, partes capazes, e tem uma outra questão que eu esqueci aqui, que fala objeto lícito, partes capazes, e que tenha, e que a vontade seja exercida ali sem qualquer pressão, né? É mais ou menos isso. Então, assim, no direito civil, rege-se basicamente por esses princípios, por essas questões, né? Partes capazes, objeto lícito, se a parte for capaz. Se o objeto for lícito, então pode fazer o negócio ali tranquilamente. E a vontade for livre, pode fazer o negócio ali livremente, né? Então vamos lá. Muitas vezes a gente vai comprar um carro, aí você financia o carro. Na hora que você está empolgado, você faz o financiamento ali do carro e tal, você não observa bem, e depois você não dá conta de pagar as prestações, você vai analisar, você vai ver, você fala, nossa, eu comprei o carro, o valor de mercado de carro é 30 mil, pelas prestações que eu vou pagar aqui, eu vou pagar 80 mil nesse carro que vale 30 mil, quando eu terminar de pagar esses 80 mil, o carro vai estar valendo 10. Aí você pensa, não, eu fui lesado, tipo assim, o justo é exorbitante. Aí, muita gente judicializa essa questão, né? Como que os nossos tribunais, como os nossos tribunais têm interpretado esses juros abusivos, esses juros elevados, né? Há julgados que falam que não, fala isso que eu falei aqui, não, as partes são capazes, o objeto é lícito, a pessoa sabia o que estava contratando ali, contratou porque quis, não foi obrigado, então o problema é dele, ele que paga esses juros aí, não quero nem saber. Tem julgados nesse sentido. Agora, existem outros julgados, né, que são em que sentido? Chega e fala, opa, esse juros está exorbitante, estes juros extrapola a dignidade da pessoa humana.
né? Esses juros, tipo assim, torna impossível para a pessoa pagar. Isso é um absurdo, a pessoa comprar um negócio que vale 1.000 e pagar 5.000 e tal. Então, assim, o que é isso? É uma interpretação sistemática. Interpretou as normas de Código Civil à luz da Constituição, à luz lá do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, assim, não é uma coisa, não é algo que é fácil você comprovar em juízo, né? Você discorrer sobre isso, você tem que ter toda uma narrativa, né? Tem que ter um conhecimento jurídico bem amparado, né? Bem assim, sólido, para você sustentar isso em juízo, né? Essa questão em juízo não é fácil para você comprovar, mas é um exemplo que eu trouxe aqui que eu acho importante para a gente ter essa noção de interpretação sistemática, né? Saiu ali do Código Civil, fomos para a Constituição, interpretou a norma, né? Como um todo, como parte de um sistema, como parte de todo o ordenamento jurídico, tá? Vamos lá. Interpretação teleológica, né? Teleológica significa sinônimo de finalidade, né? Buscar conhecer o sentido da norma através do entendimento da finalidade de sua inserção no ordenamento jurídico. A norma veio ao mundo com determinado intento, determinado propósito, é óbvio, né? O intérprete deve possuir em mente os objetivos que presidiram a elaboração da norma, para atribuir-lhe o sentido que mais coadune com tais desígnios, de forma a concretizar no mundo dos fatos a vontade abstrata da norma. Então, neste caso aqui, eu trouxe como exemplo, também não coloquei na apostila, tá? Nenhum desses exemplos que eu estou mencionando aqui, eu coloquei na apostila não. Na apostila eu coloquei só a teoria. Então, qual que é o exemplo que eu trouxe aqui? Um julgado da cidade aqui de Unai, tá? Foi um agravo de instrumento. O que aconteceu? Tinha uma família aqui em Unai que eles tinham uma empresa de agroindustrial. E a empresa deles tinha um determinado capital ali, né? Um capital que girava em torno de 350 mil reais. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e falaram assim, nós vamos agregar um capital nesta empresa. Nós vamos agregar, o capital que vai ser agregado nessa empresa é de imóvel. Vai ser agregado por intermédio de imóveis, né? E tem uma norma que fala que quando a atividade principal, né, da empresa ali não for venda de imóveis, por exemplo, não é imobiliária, não mexe com essa questão de venda, compra e aluguel de imóveis, enfim, não negocia imóveis, tem uma regra que fala que pode agregar ali o capital, um imóvel, sem a necessidade de pagar um imposto. Isenta a pessoa jurídica do pagamento do imposto de transferência ali. Neste caso, o imóvel que eles estavam querendo agregar, colocar como sino da pessoa jurídica, era da pessoa física deles lá, né? Da família lá, dos integrantes da família, e eles queriam colocar este imóvel como sino da empresa, da pessoa jurídica. Olha que interessante. Aí eles chegaram aqui na prefeitura de Unai e falaram, nós vamos agregar aqui estes imóveis para a nossa empresa. Aí os imóveis deles valiam, eles falaram assim, nós estamos querendo chegar ao patamar da empresa de 3 milhões de reais, ao capital da empresa de 3 milhões de reais. Só que os imóveis que eles iam agregar valiam 70 milhões, né? Aí a pessoa lá, a pessoa do jurídico da prefeitura foi e falou, na hora que analisou, falou assim, não, nós não vamos aceitar não, vocês vão ter que pagar imposto aqui. Por quê? Porque vocês estão colocando contrato social, que vocês estão aumentando o capital da empresa de 350 mil para 3 milhões. E que esse aumento está sendo feito através de imóveis. Mas esses imóveis valem 70 milhões. Então, assim,
os imóveis que vocês estão oferecendo, eles ultrapassam aqui em mais de 60 milhões o valor que vocês estão querendo. Então, essa parte excedente, nós vamos cobrar o imposto. O imposto estava dando em torno, salvo engano, 160 mil, né? Quer dizer, é um dinheiro palpável, né? Sobretudo para a prefeitura de uma cidade. Aí, o proprietário da empresa foi e judicializou a questão. Entrou aqui com pedido liminar, com mandado de segurança, desculpa, né? No mandado de segurança fizeram um pedido liminar para que fosse deferida a agregação com base nessa norma. Falou, não, como é imóvel e como a atividade da empresa não é imóvel, é agroindustrial, a gente não tem que pagar imposto, não. Aí o juízo de primeiro grau aqui, de Unai, foi indeferir o pedido liminar, né? E eles interpuseram um agravo de instrumento. Olha como que é, gente, como que é assim, uma questão complexa, né? É uma questão complexa, uma questão que perpassa por interpretação, né? É uma questão que perpassa por interpretação e uma questão que envolve muito conhecimento tributário, tanto por parte dos advogados da empresa, quanto do procurador do município aqui. O procurador do município, na hora que ele foi dar o parecer lá, ele foi muito atento, ele estudou bem aquilo ali, porque o parecer dele foi, ao meu ver, correto, né? E os advogados também utilizaram ótimos argumentos para judicializar a questão. E tanto que nesse julgado aí foi parar o tribunal manteve aqui a decisão do juiz de primeiro grau, né, pelo menos liminarmente, e mandado de segurança não cabe dilação probatória, provavelmente esse mandado de segurança deve ter sido denegado a ordem lá, entendeu? Eles devem ter pedido para utilizar outro meio. Eu acho que deve ter acabado assim, mas enfim, o que eu estou querendo trazer à baila aqui, o que eu estou querendo trazer à reflexão, né, para a reflexão nessa aula, é a importância da interpretação, né? A importância dessa noção de interpretação e do conhecimento jurídico, sobretudo no direito tributário, e o tanto de grana que se envolve, né? Porque, assim, aqui, no nosso caso, nós estamos falando de 162 mil de impostos. Você pensa, se tivesse 10 operações dessa aí no mês, é quase 2 milhões de reais. Então, é uma coisa bem palpável, sobretudo para uma prefeitura, para uma cidade do porte de Unai, tá bom? Depois nós temos a interpretação histórica, tá? A interpretação histórica, né, como o próprio nome diz, ela leva em consideração as circunstâncias políticas, sociais, econômicas e até mesmo culturais presentes no momento da edição da norma. Confere-se importância ímpar à análise das exposições de motivos do projeto de lei. Então, todo projeto de lei tem uma exposição dos motivos. Isso sempre tem nos códigos, como é que chama, dos vademecums, lá vocês podem olhar que antes do Código de Processo Penal, do Código Penal, sempre tem lá a exposição dos motivos, né? Então é importante a gente dar uma lida naquilo ali também, para a gente se inteirar, né, dos fundamentos daquela norma ali, daquela lei. Das discussões do parlamento e da sociedade, da evolução histórica do Instituto disciplinado na norma, né? Então, assim, é óbvio, por exemplo, tinha uma norma aí que falava basicamente que o adultério da mulher era crime, né? Isso, quando foi editada lá em 1900 e calcinha, isso era assim, né? Era o entendimento da sociedade daquela época ali, né? Sociedade patriarcal, machista e tal. Com a evolução da sociedade, essa norma ela caiu em desuso. Por quê? Porque as mulheres começaram a ter os mesmos, né, direitos dos homens, começaram a lutar, reivindicar seus direitos e equiparação, e isso a norma aí virou absurda. Até mesmo para nós homens, hoje a gente vê essa norma aí como absurda, né? Lógico. Então, é nesse sentido aí mais ou menos, tá? Interpretação quanto à fonte.
Então, a interpretação quanto à fonte, ela pode ser autêntica, doutrinária, judicial e administrativa. Autêntica, quando é realizada pela mesma autoridade responsável pela elaboração da lei interpretada. Então, por exemplo, a Gisele, coordenadora, vamos supor que ela coloque lá uma norma para os alunos não apagarem a luz ao saírem da sala, no final do expediente. Aí a gente pode ficar sem entender, falar assim, por que depois das aulas a gente não vai apagar a luz, não pode apagar a luz e tal. Aí podemos ir perguntar direto para ela que baixou a norma. Então, como foi ela que criou a norma, a interpretação vai ser autêntica. Ela vai falar, olha, eu criei por causa disso, eu não quero que apague a luz, porque depois vem o pessoal da limpeza para limpar as salas e tal. Aí ela vai explicar para a gente o motivo pelo qual ela baixou aquela norma ali. Aí, como ela quem criou a norma e é ela quem está explicando, então é uma interpretação autêntica, feita direto na fonte criadora. Interpretação doutrinária é aquela que é de suma importância também, né? Tem muitos julgados aí que... muitos não, né? Quase todos os julgados, 99% dos julgados, os julgadores, sobretudo dos tribunais, eles citam doutrina, né? Citam doutrina. Eles vão buscar lá o entendimento, o fundamento da decisão deles na doutrina, né? Então, assim, é muito importante a interpretação doutrinária. A interpretação judicial, a judicial talvez seja que, assim, é a mais importante, né? Porque a interpretação judicial é a que tem força, né? Coercitiva, é a que vale, né? Então, assim, o juiz, mesmo que a interpretação dele seja completamente equivocada ali, por exemplo, né, de um juiz de primeiro grau, às vezes acontece, lógico, acontece, claro, tanto que existe recurso. O juiz pode dar ali uma interpretação completamente equivocada para aquela norma, para aquele caso concreto que você está levando para ele ali. Aí, por isso que tem um recurso. Você vai recorrer se você não concordar e vai tentar resolver aquela questão. Agora, se não, você vai engolir e cumprir, né? Porque decisão judicial, a gente tem duas opções, ou cumpre ou recorre, né? E tem a interpretação administrativa, e é quando é realizado pela administração pública no exercício de seu mister de concretizar no mundo as disposições abstratas da lei, né? Então, assim, é muito comum essa interpretação administrativa no direito tributário, né? Por quê? Às vezes o secretário da Receita Federal, ele edita uma instrução normativa interpretando determinada lei tributária, né? E, assim, essa interpretação dele, o que acontece? Ela tem força também porque ele está explicando, ele está falando, ó, a interpretação que nós aqui da Receita Federal estamos dando para essa lei é isso. Então, cumpram de acordo com o que a gente está falando. É lógico, né? Como é uma interpretação administrativa, caso alguém não concorde, pode judicializar a questão, porque no nosso país a gente tem a jurisdição única, né? Que quem cabe a palavra final ao Poder Judiciário, né? Mas não deixa de ser uma interpretação de suma importância ali, a interpretação administrativa, tá? Muito utilizado no direito tributário. Aí depois nós temos interpretação quanto aos efeitos ou resultados. A declaratória. Quando o intérprete, utilizando os critérios, né, mencionados aí anteriormente, conclui que há coincidência entre o que o legislador quis dizer e o que efetivamente ficou disposto no texto legal. Então, assim, ele só declara o que está lá na norma, pronto, entendeu? Por exemplo, ó, nesse exemplo que eu dei aqui da Gisele, né, vamos colocar... É proibido em qualquer hipótese apagar a luz após o término do expediente. Aí vão colocar que no término da aula um aluno foi lá, o Leandro foi lá e apagou a luz. Aí ela coloca, sob pena de suspensão de 2 dias.
Aí ele apagou a luz, pena de suspensão de 2 dias. Aí o Leandro fala, ah não, eu apaguei sem querer, não importa. A norma fala, não é proibido aportar em qualquer hipótese. Né? Só vou declarar o que está na norma ali. Se apagar, suspensão de 2 dias. Então eu vou declarar o que está ali. Não tem muita conversa, né? Agora, interpretação extensiva, né? Quando o intérprete percebe que no texto escrito o legislador disse menos do que pretendia, deixando de abranger casos que deveriam estar sob regulação, sendo necessário ampliar o conteúdo aparente da norma de forma a atribuir-lhe o alcance que o legislador originalmente lhe quis conferir. Então vamos lá. O exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte: o artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, ele proíbe, né, a utilização de tributo com efeito de confisco. Né? Então, você não pode tributar, criar um tributo, né, criar um imposto, por exemplo, e falar assim, ó, se não pagar, vou confiscar, vou tomar o seu bem ali. Por exemplo, se você não pagar o IPVA do carro, vou tomar seu carro. Né? Confisco seria isso. Aí, dando uma interpretação extensiva a esse dispositivo, o STF falou que é proibido também multas tributárias que visem o confisco. Então, por exemplo, você colocar lá, ó, a lanchonete tem que pagar uma taxa de limpeza de R$100, sob pena de, se não pagar, eu vou pegar a mercadoria lá. Não pode, vou confiscar a mercadoria até dar o valor de R$100. Não pode, tá? Aí deu uma interpretação extensiva, comparando a multa tributária ao confisco e falaram assim, não, as duas situações são análogas. Então, embora não tenha sido previsto no texto constitucional a questão da multa tributária, vamos estender a interpretação também para a multa tributária. Tá bom? Ainda quanto aos efeitos ou resultados, tem a interpretação restritiva, né? Então, você vai, ao contrário da extensiva, você vai restringir os efeitos ali do texto legal, né? Então, vamos lá. Quando o intérprete percebe que no texto escrito o legislador disse mais do que pretendia, abrangendo casos que não deveriam estar sob sua regulação, sendo necessário se restringir o conteúdo aparente da norma de forma a atribuir-lhe o alcance que o legislador originalmente lhe quis conferir, né? Então vamos lá. Um exemplo aqui. O artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, fala que o princípio da noventena deve ser observado em qualquer caso de instituição ou modificação de contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, quer dizer, o que o artigo fala? Ó? Qualquer caso de instituição ou modificação. Não fala se é para mais ou se para menos, né? Ele fala que é qualquer caso de instituição ou modificação de contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, quer dizer, se você paga lá para contribuição social, você é empregado da CLT. Aí você paga lá 5% do seu salário para contribuição social, vamos supor. Se, eventualmente, o legislador aumentar aquilo ali para 7%, tem que respeitar esse período da noventena, que são 90 dias para a lei entrar em vigor, né? É isso que a lei fala aqui. Mas aí o que o legislador fala? Olha, se diminuir, se passar para 3%, como vai ser bom para a pessoa, não precisa respeitar esses 90 dias, não, né? Aí pode já cortar na alta assim que for publicada a lei. É isso que está querendo dizer aqui, tá? Então, nesse caso, vai restringir, porque é uma coisa que é óbvio, não vai criar insatisfação das pessoas, muito pelo contrário, vai criar satisfação, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, por exemplo, tá?
interpretação da legislação tributária no Código Tributário Nacional. Gente, igual eu falei aqui no início da nossa aula, a interpretação da legislação tributária no Código Tributário, ela não foge, né, às regras que foram aqui mencionadas, né? Essas regras que eu falei de interpretação, elas são aplicáveis a toda a ciência jurídica, né? A todos os ramos do direito. É óbvio que cada ramo, igual eu também falei, em razão das suas peculiaridades que tem cada ramo, tem ali a sua forma, algumas partes ali, algumas partes específicas que cabem interpretações específicas, né? E no direito tributário, em regra, utiliza tudo aquilo. Aí a gente vai ver aqui as exceções, né? Situações específicas em que a interpretação pode fugir daquilo ali. Então vamos lá, ó. O Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 111, ele determina que seja interpretada literalmente. Então, olha só, o que o Código fala? O artigo 111. A legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, essas normas elas devem ser interpretadas literalmente. Então, aqui não cabe outro tipo de interpretação que não seja interpretação literal por força da lei, do próprio Código Tributário Nacional, porque ele estabelece lá que a interpretação, quando as matérias dispor sobre estes assuntos, ela deve ser literal. Então, olha só, ocorrendo o fato gerador, o crédito tributário deve ser constituído e o tributo exigido do sujeito passivo, né? Isso aí é regra geral do direito tributário. Beleza. Verificando-se o cometimento de infração, a penalidade deve ser aplicada ao contribuinte. Ponto final. Essa é a regra. Só que o que esse artigo fala? Havendo, contudo, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, temporariamente o tributo deixará de ser exigido. Ponto final. A interpretação é literal. Então, se o artigo que trata sobre a suspensão do crédito tributário é o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Se houver lá falando que aquele tributo que você está devendo está suspenso, pronto, a interpretação é literal. Você não tem que pagar enquanto estiver suspenso ali, pelo período que estiver suspenso. É isso, tá? Mas vocês viram que o próprio artigo 111 fala as hipóteses, então é tranquilo, né? Peraí, deixa eu só passar para o nosso próximo ponto aqui. É uma questão aqui que eu gostaria de trazer também, que está na apostila lá. Na apostila está bem explicado lá, né? E, assim, pelo menos eu tenho achado que as apostilas estão sendo passadas com uma didática muito boa, porque realmente eu tenho procurado unir essas doutrinas que eu estou trabalhando de modo a passar para vocês mais mastigado possível. Espero que eu esteja conseguindo, né? Pelo menos os resultados da prova aí foram bons, né? Tomara que tenha sido isso, né? Um dos fatores tenha sido este, né? Então vamos lá. O direito tributário é ramo do direito público, né? Então, eu já falei isso também, tenho falado isso desde o início do semestre. Direito público, supremacia do interesse público e disponibilidade do interesse público. Esses dois princípios são regentes do direito tributário, assim como todos os ramos do direito público, né? E o direito privado, né? Os princípios que fundamentam o direito privado são completamente contrários. Então, por exemplo, o direito tributário, a gente paga imposto porque a gente é obrigado, né? Ninguém
tem vontade de pagar imposto, ainda mais no nosso país, né? Ninguém gostaria de pagar imposto, a gente paga porque a lei determina, né? Agora, no direito privado, não, né? Por exemplo, eu vou alugar um apartamento, eu chego lá, a pessoa me pede 1.500, eu só posso pagar 1.000, eu não vou alugar, né? Embora eu possa gostar do apartamento e tal, eu posso chorar com a pessoa lá e tentar passar para 1.000. Se a pessoa não passar, eu não vou alugar e pronto, eu vou manifestar a minha vontade, né? O objeto é lícito, eu sou capaz, ele é capaz, então eu tenho a livre vontade de falar, né? E ele também tem a livre vontade de falar, não, eu não vou abaixar para 1.000, meu preço é 1.500, pronto. Então, assim, vigora essa questão aí, né? No direito privado, ao contrário do direito público, onde que é imposto, beleza. Só que tem institutos do direito privado que são utilizados ali no direito público, sobretudo, assim, palavras, né? Então, por exemplo, propriedade. Propriedade é um instituto que é tratado preponderantemente pelo direito privado, né? Propriedade, questões ligadas à propriedade lá tratadas no direito, no Código Civil, né? Que tipo assim, a principal norma do direito privado no nosso país. Beleza. Só que no direito tributário existem normas que falam, vai incidir sobre propriedade urbana imposto de 5%. Então, assim, você vai utilizar o conceito de propriedade formado lá no direito privado para entender ali o que é propriedade no direito público, né? No direito tributário também. Beleza. Aí o que acontece? Em cima disso aí, criou-se uma maior polêmica numa questão de uma lei, que foi a Lei 9.718. O que essa lei falou? Ela falou que olha só, primeiro, a Constituição Federal, ela previa no texto originário, no artigo 195, inciso 1, entre outras, uma contribuição social sobre o faturamento. Lá na Constituição estava, contribuição sobre o faturamento. Faturamento é uma palavra tipicamente do direito privado, né? É uma palavra lá do direito empresarial, que é o ramo do direito privado. Aí, beleza. O que significa faturamento? Faturamento fala a receita da empresa ali com compra e venda ou com a prestação de serviço. No direito privado é isso. A palavra se restringe a isso. Aí, essa lei 9.718 de 1998, ela ampliou a base do cálculo de confins do PIS, cujo artigo 3º, parágrafo 1º, assim definia faturamento. O faturamento a que se refere ao artigo anterior compreende a receita bruta da pessoa jurídica. Entende-se receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Então, o que acontece? Tem muitas empresas que mexem com compra e venda, e para ampliar a sua receita, né, não o seu faturamento, porque o faturamento vai ser aquele oferido de acordo com o Código Civil, de acordo com a semântica da palavra faturamento, é aquilo que ela ofere ali com renda e venda. Mas tem empresas que podem investir esse dinheiro e oferir lucro, por exemplo, com juros, né, desse investimento. Aí, essa lei, ela quis abarcar justamente isso. Aí ela quis estender a ampliação da palavra faturamento, justamente para o fisco pegar mais dinheiro ali. É óbvio que isso aí foi judicializado. As empresas, né, que se sentiram prejudicadas, entraram com essa questão da justiça e tiveram várias ações. O caso chegou no STF, o STF demorou 7 anos para julgar, né?
Aí, por quê? O STF também, para ele é bom que o Estado arrecade, né? Para manter aqueles ministros lá. Então, assim, para eles é óbvio que é bom que quanto mais o Estado arrecade, melhor, né? Aí a questão foi parar lá, só que o STF falou assim, não, aqui a interpretação da palavra faturamento está equivocada por essa lei. Então, declarou inconstitucionalidade deste artigo da lei, né? Só que aí depois o que o governo fez? Uma emenda à Constituição falando que poderia, logo depois deste julgado do STF, eles fizeram uma emenda à Constituição falando que deveria... os impostos deveriam abarcar essa parte aí das empresas também. E aí acabou que eles nadaram e morreram na praia, né? Mas assim, um exemplo que é importante ter trago à baila aqui, tá? Gente, no mais, assim, as outras questões correlatas a isso, eu peguei os principais pontos da nossa apostila, tá? Essa apostila não é uma apostila extensa, são 20 páginas, tá bom? Até então, né, nós vimos mais ou menos umas 350 páginas total do nosso livro, tá? A gente vai conseguir ver aí 50% do livro, que é muito bom, né? Até o final do curso, do primeiro semestre, porque o restante a gente vai ver em Direito Tributário 2. Então, assim, a gente está bem na média ali, está indo bem. Aí, agora eu vou passar o trabalho, façam o trabalho, e no dia 19, se Deus quiser, aí vai ser a nossa avaliação, tá bom? Então, prazer, bom feriado para todos aí, tá? Até mais.